Nessa aula vamos continuar o assunto de arrefecimento de bocais. Inicialmente vamos considerar um problema típico, que é a garganta não arrefecida de um bocal de motor foguete a propelente sólido. Na figura vemos um bocal com as diferentes camadas mostradas. Tem uma camada interna que tem a função de resistir a alta temperatura, é isolante e é estruturalmente fraca. Tem uma camada intermediária, que é o sumidouro de calor, com alta capacidade térmica e protege o componente estrutural. Essa camada está localizada na região da garganta. E temos uma camada estrutural, que tem a função de resistir à pressão alta e também de transmitir o empuxo. A camada interna exerce a função de retardar o aquecimento do sumidouro de calor, que é a parte isolante. A temperatura do sumidouro aumenta gradativamente durante a queima. Essa queima pode durar de 60 a 200 segundos aproximadamente. O pico de temperatura do sumidouro de calor deve permanecer abaixo do limite do material. E a parte externa do sumidouro deve permanecer abaixo da temperatura de perda das propriedades mecânicas da camada estrutural. Aqui vamos fazer uma modelagem unidimensional. Temos na figura as três camadas, o fluxo de calor, a camada limite, a camada interna, o sumidouro e a camada estrutural. A evolução temporal desse problema pode ser solucionada de maneira exata ou simulada numericamente, mas antes vale a pena fazer uma análise preliminar. A condutância térmica da camada limite é dada por Hg, onde Hg é o coeficiente de transferência de calor por convecção. A condutância térmica da camada interna 1 é dada por K1 sobre ΔI, onde ΔI é a espessura da camada 1. De forma geral, a condutância térmica da camada I é Ki sobre ΔI. Desejamos que a camada 1 tenha um efeito isolante, para proteger as outras camadas. Assim, K1 sobre ΔI tem que ser muito menor que Hg. Vamos supor que essa camada seja fabricada de um grafite poroso orientado. Temos K1 igual a 1 watt por metro Kelvin e ΔI igual a 3 milímetros. Portanto, K1 sobre ΔI vai ser igual a 330 watts por metro quadrado Kelvin. Um valor estimado para Hg é 50.000 watts por metro quadrado Kelvin. Portanto, a condição desejada nesse caso é satisfeita. Da equação governante, temos ρC ΔT ΔT é igual a K del2T del x2 ou ΔT ΔT igual a alfa del2T del x2, onde alfa é K sobre ρC
é a difusividade térmica, com unidade de comprimento ao quadrado por tempo. A equação governante permite obter uma estimativa de ordem de grandeza para a escala temporal do problema. Temperatura sobre tempo é da ordem de αT sobre x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado é da ordem de αT, ou x é da ordem de raiz de αT, ou ainda t é da ordem de x ao quadrado sobre α. Assim, a camada 1 irá se ajustar à condição de fronteira imposta em um tempo t da ordem de Δ1 ao quadrado sobre α1. Vamos supor que C seja 710 joules por quilograma Kelvin e ρ é 1.100 kg por metro cúbico, o que seria 50% do valor para grafite sólido. K igual a 1 watt por metro Kelvin. Portanto, α é igual a 1,3 vezes 10 na menos 6 metro quadrado por segundo. A camada irá datar-se em um tempo t da ordem de 7 segundos. O valor mais exato seria delta ao quadrado sobre 4α, que é igual a 1,8 segundos. Assim, vamos tratar essa camada de forma quase estática, ou seja, de forma que responda instantaneamente às mudanças no fluxo de calor. K1, que multiplica TWH1 menos TWC1 sobre ΔI é igual a Q. Isso significa que podemos agregar as resistências térmicas da camada limite e da primeira camada em série. Um sobre Hg efetivo vai ser igual a 1 sobre Hg mais ΔI sobre K1. Mas como K1 sobre ΔI é muito menor do que Hg, temos que Hg efetivo é da ordem de K1 sobre ΔI, que é muito menor do que Hg. Para a camada 2, o sumidouro de calor, K2 é alto, é um metal, e Hg efetivo é pequeno, em função da camada 1. Então, é provável que K2 sobre ΔI seja muito maior do que Hg efetivo. Por exemplo, para o cobre, K2 igual a 360 watts por metro Kelvin e com ΔI igual a 2 centímetros, temos Hg efetivo igual a 350 watts por metro quadrado Kelvin. Mas K2 sobre ΔI é igual a 36.000 watts por metro Kelvin. Nessas condições, o sumidouro de calor recebe calor de forma paulatina por conta da elevada resistência térmica da camada 1. É provável que o calor tenha tempo de se distribuir internamente na camada, de forma que T2 seja praticamente uniforme. Assim, podemos usar um modelo de capacitância global. ρ2, C2, ΔI, dt2, dt igual a Q, que é igual a Hg efetivo, que multiplica TAW menos T2, que é igual a K1 sobre ΔI,
que multiplica TAW menos T2. Vamos definir tal como ρ2, C2, ΔI, ΔI sobre K1. Temos tal dt2 dt mais T2 igual a TAW. E a condição inicial, T2 de 0 igual a T0. A solução dessa equação diferencial é dada por T2 como função do tempo, é igual a TAW menos T0, que multiplica exponencial de menos t sobre tal. Tal é uma escala de tempo. Para o nosso problema, ρ2 é igual a 8.900 kg por metro cúbico, considerando que seja cobre, C2, 430 joules por quilograma Kelvin e ΔI, 2 centímetros, por exemplo. Temos então que tal vai ser 8.900 vezes 430 vezes 3 vezes 10 na menos 3 vezes 2 vezes 10 na menos 2, dividido por 1. Isso é igual a 230 segundos. Esse valor é aceitável. Suponha que TAW igual a 3.300 Kelvin, T0 300 Kelvin e que o tempo de queima seja 120 segundos. Temos T2 em 120 segundos vai ser igual a 1.520 Kelvin, substituindo os valores. Esse valor não é aceitável, pois a temperatura de fusão do cobre é 1.360 Kelvin. Talvez tenhamos que ter ΔI igual a 4 centímetros, por exemplo. Considerando que o tempo de queima seja 60 segundos, o T2 vai ser igual a 989 Kelvin. Nesse caso, o valor é aceitável, uma vez que a camada não tem função estrutural. Vamos agora considerar um método mais exato. Imagine que TAW é acionado no instante t igual a 0. A camada limite tem um coeficiente de transferência de calor, Hg. A camada 1, ΔI e K1. Portanto, Hg efetivo é igual a Hg sobre 1 mais Hg ΔI sobre K1, que é aproximadamente K1 sobre ΔI. A camada 2 tem espessura ΔI e propriedades K2, ρ2, α2. Considere que o outro lado de 2 é isolado. Pode ser mostrado que a solução para esse problema é dada por TAW menos T2, que é a função de posição e do tempo, sobre TAW menos T0, que é a temperatura inicial, é igual à somatória de n igual a 1 até infinito de AN E elevado na menos lambda-n ao quadrado, alfa 2 T sobre ΔI ao quadrado, vezes cosseno de ΔI menos x sobre ΔI vezes lambda-n, onde o coeficiente AN é igual a 2 seno de lambda-n dividido por lambda-n mais seno de lambda-n vezes cosseno de lambda-n. E lambda-n são raízes da equação transcendental lambda-n tangente de lambda-n é igual a Hg efetivo, que multiplica ΔI sobre K2, que é igual a K1 sobre K2, que multiplica ΔI sobre ΔI. Aqui na figura temos
Nesse gráfico temos as curvas em verde, dadas por K1 sobre K2, que multiplica ΔH sobre ΔH vezes 1 sobre lambda. E em vermelho, as curvas de tangente de lambda. A intersecção entre essas curvas vai determinar os valores de lambda, as raízes da equação transcendental. E uma vez que temos esses valores de lambda, substituímos na definição do coeficiente AN, o que permite então calcular os termos da série infinita. Para delta igual a K1 sobre K2, que multiplica ΔH sobre ΔH, pequeno, lambda1 também vai ser pequeno. Portanto, tangente de lambda1 aproximadamente igual a lambda1. Assim, lambda1 ao quadrado é igual a delta e lambda1 é igual a raiz de delta, que é igual a raiz de K1 sobre K2, ΔH sobre ΔH. E também A1 vai ser igual a 1. Lambda1 ao quadrado, que multiplica α2 sobre ΔH ao quadrado, é igual a K1 sobre K2, que multiplica ΔH sobre ΔH, que multiplica K2 dividido por ρ2, C2, dividido por ΔH ao quadrado. Isso é igual a K1 sobre ρ2, C2, ΔH, ΔH, que é igual a tal, o mesmo tal que tínhamos antes. Assim, o termo de primeira ordem é TAW menos T2 de xt sobre TAW menos T0 é igual a E na menos T sobre tal cosseno de ΔH menos x sobre ΔH, que multiplica lambda1. O termo do cosseno é aproximadamente igual a 1 porque lambda1 é muito pequeno, o que fornece o mesmo resultado obtido anteriormente. Os termos adicionais da série são muito menores, a não ser para tempo t muito pequeno. Um conceito-chave é o de materiais ablativos. Estes contêm um material baseado em carbono dentro de uma matriz de fibras de carbono assimétricas de reforçamento. A melhor solução é carbono-carbono, uma fibra custosa. Uma vez que a temperatura do bocal pode alcançar 3.600 Kelvin. Outra solução boa são fibras de carbono ou de Kelvin, aramida, mais resina fenólica plástica, no caso para bocais grandes. Vamos ver esquematicamente um exemplo desse material. Vemos um esquema do material. Na parte inferior temos o metal. Acima do metal está o material virgem com as fibras. Subindo um pouco temos uma camada de reação. Acima dessa camada de reação há uma região de carvão poroso. E por cima do carvão poroso tem um filme de gás que está escoando a uma temperatura relativamente baixa. Você vê que à medida que você sai do metal para a camada de carvão poroso,
você tem um acréscimo de temperatura da ordem de 1000 Kelvin. E é o consumo desse material que garante a proteção do metal. Aqui temos uma imagem do módulo de comando da missão Apollo. E o seu escudo térmico, que é feito de material ablativo. Veja como o material foi consumido no processo de reentrada. Esse mesmo material pode ser usado na região da garganta de um bocal.